Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar a semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, no início dessa pregação eu quero fazer um pedido muito especial para cada um de vocês. Compartilhem essa pregação. Você que já compartilha todos os dias, faça isso novamente. E você que ainda não compartilha, eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, que compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque essa palavra é uma palavra profética que precisa chegar no coração de muitas pessoas que hoje, não amanhã, mas hoje, precisam ouvi-la, precisam ouvir a voz do Senhor. Eu, quando li a liturgia de hoje, a primeira leitura, esses 2 versículos falaram muito ao meu coração, porque a profecia que vem do Senhor, através de Isaías, ela se atualiza na nossa vida hoje de uma forma maravilhosa. Quantas pessoas estão cansadas depois da pandemia? Quantas pessoas não voltaram mais para a igreja? Quantas pessoas perderam a fé? Com certeza você conhece alguém, ou você mesmo pode estar passando por essa situação. Quantas pessoas desanimaram até dos trabalhos, dos projetos de vida, dos sonhos. Quantas pessoas estão hoje vivendo como se não tivessem vivendo, e já não conseguem mais olhar para o céu, e já não conseguem mais falar com Deus. Quantas pessoas que depois da pandemia não foram mais à igreja, se curvaram, se prostraram, se entregaram à dor, ao sofrimento, ao vazio. E quando essas coisas acontecem, são armadilhas do inimigo para fazer com que cada um de nós não busquemos a vida eterna, não busquemos a Deus, não busquemos a salvação. Nós vimos no Evangelho Jesus vencendo Satanás pelo poder da palavra, pela obediência. E nós vivemos esse tempo de quaresma, de penitência, esse tempo que nós somos chamados a acreditar de verdade na palavra de Deus. Abrir a Bíblia e saber que não é um livro qualquer, que não são historinhas, mas abrir a Bíblia e saber que é a boca de Deus falando com o seu povo. E se nós acreditamos que a palavra de Deus, que a Bíblia é o Senhor falando com cada um de nós, nós vamos viver de uma maneira diferente, agir diferente, andar diferente, sendo restaurados pelo poder de Deus. E essa profecia hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é para confirmar o poder transformador, restaurador da palavra de Deus. Deus não é homem para mentir.
Deus não engana. Deus não conta histórias para iludir ninguém. A palavra do Senhor é uma palavra verdadeira. É a palavra fiel, que nós podemos confiar, que nós podemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança, que nós podemos viver em cima dessa palavra, apoiados por essa palavra. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito. E é isso que essa profecia hoje fala. E o Senhor vai dizer, assim como a chuva desce do céu e ela não volta para lá, antes de irrigar e fecundar a terra, fazer germinar, dar a semente para o plantio e para a alimentação. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para Ele. Antes, realiza tudo o que essa palavra foi enviada, o que essa palavra foi pretendida. Meu irmão e minha irmã, abraça essa palavra hoje para você. A palavra de Deus, preste atenção nisso. Tudo que o Senhor falou para nós vai se cumprir. Tudo que o Senhor falou para nós vai se cumprir. Nós meditamos sobre Jesus falando da separação final, daqueles que foram fiéis e dos infiéis, do bem e do mal. A vida eterna e a condenação eterna estão diante de nós, e isso é palavra de Deus. E a palavra dele não mente. Então, quando Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido, ele quis dizer isso mesmo, que ele veio buscar a mim, que ele veio buscar a você. Quando a palavra de Deus faz promessas para a nossa vida, nós não podemos duvidar, mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Quando a palavra de Deus vem nos corrigir, quando a palavra de Deus vem nos moldar, nos trazer a proposta de homens novos, nós temos que acreditar, é o Senhor falando comigo, é o Senhor querendo me ensinar, é o Senhor querendo me exortar. E a palavra de Deus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus está em Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. No Evangelho de São João, no capítulo 1, vai dizer, no princípio era o verbo, era a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio como a palavra, como o verbo encarnado, e tudo que Jesus veio fazer aqui na terra, ele cumpriu, ele foi fiel, até o fim. E quando Jesus volta para o Pai, ele volta com tudo realizado, com todos os planos concretizados, e o plano final, triunfando sobre a morte, vencendo a morte, esmagando o inimigo, e nos dando vitória, e nos dando salvação. Então por que, meus irmãos, nós duvidamos das promessas de Deus? Por que nós duvidamos da palavra de Deus? Se nós acreditamos que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não é Deus que mudou, somos nós. Nós mudamos. Nós deixamos a dúvida, o medo tomar conta do nosso coração. Se nós lemos que quando Jesus passava, as pessoas tocavam nele e eram curadas. Ele ressuscitou mortos, devolveu a vista para os cegos, curou paralíticos, libertou pessoas que estavam possuídas por espíritos imundos, derrotou Satanás e nos deu a salvação.
E a palavra disse que esses milagres acompanhariam aqueles que crescem. Então somos nós que vamos mudando, que vamos desacreditando da palavra. Mas o Senhor está dizendo hoje que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas antes realiza tudo o que é da sua vontade e produz os efeitos que essa palavra pretendeu quando o Senhor a enviou. Quando Jesus veio ao mundo, ele consumou todas as coisas. Quando ele disse: Pai, tudo está consumado, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus veio para nos dar salvação. E a palavra de Deus, a Bíblia, a boca do Senhor, tudo aquilo que Jesus nos falou, tudo aquilo que os ensinamentos da palavra nos trazem, nós não podemos simplesmente pegar e ler como se fosse algo do passado. Porque quantas vezes nós lemos, por exemplo, curas, milagres, nós achamos bonito, nós até nos emocionamos, mas nós não tomamos isso como uma verdade para os dias de hoje. E é necessário nós lermos a palavra de Deus, sabendo que o Senhor, ele não falou só antes, só ontem, ele fala hoje e ele vai falar para sempre, porque ele é o Senhor. A palavra de Deus não mente, ela é fiel, ela é verdadeira. As pessoas, o mundo, o sistema do mundo quer colocar em dúvida a verdade da palavra de Deus. Foi essa sedução que Satanás ofereceu para Eva, quando ele colocou em dúvida a verdade. E foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Mas Jesus o derrotou, o venceu pelo poder da palavra. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se nós cristãos entendêssemos quem nós somos e o que nós podemos fazer em nome de Jesus, nós mudaríamos a nossa geração. Porque os milagres estão aí para acontecer, mas nós não podemos ter dúvida, nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Senhor, é sua palavra, e eu tomo posse dela, Senhor, e eu sei que ela vai se cumprir na minha vida, porque o Senhor é o Deus fiel. Algo que o mundo mais propaga é que não existe condenação eterna. O que se faz aqui, aqui se paga. Não. Existe sim, é palavra do Senhor. Jesus veio para isso, para nos redimir e para nos dar a oportunidade de voltar para Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos ler como livro, ou como algo somente da saudade. Nós temos que desejar que essa palavra se atualize na nossa vida todos os dias. Um exemplo de um salmo que nós gostamos muito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, mas se nós lemos essa palavra, nós temos que acreditar que Ele é o nosso pastor, e se Ele nos conduz, não vai nos faltar nada. Nós cristãos somos chamados a viver pela fé não em qualquer coisa, mas pela fé, na fidelidade, na verdade da palavra de Deus, que não volta para Ele sem ter produzido seu efeito nos nossos corações. Então nós temos que abraçar, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me dá a visão espiritual, para que eu possa entender e possa tomar posse da sua palavra, e a palavra como um todo, porque às vezes é uma grande verdade. Nós queremos nos apoiar nas promessas, mas quando a palavra de Deus nos fala de renúncia, de pecado, de abandonar as coisas do mundo,
Muitas vezes nós agimos como se não fosse para nós. Então nós temos que abraçar a totalidade da palavra de Deus e agradecer ao Senhor. E acreditar, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não se deixe enganar pelo inimigo. Não se deixe enganar. E principalmente, espera no Senhor. Eu sei que é difícil esperar. Eu sei que é difícil confiar. Quando tudo está parecendo que está indo ao contrário. Quando as portas estão se fechando. Quando as enfermidades estão chegando. Quando os problemas na família estão só aumentando. É muito difícil confiar. Mas as promessas do Senhor para nós são essas. No mundo vocês terão aflições, mas coragem, eu venci e vocês também vão vencer. Então quando nós lemos essa palavra, nós temos que colocá-la no nosso coração e dizer, é para mim que o Senhor está falando. Eu não vou desistir. Eu não vou me entregar. Então se você sentiu que essa palavra foi para você, que essa palavra está sendo para você, eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, volta para Deus, volta para a igreja, renuncia hoje em nome de Jesus todo medo, toda angústia, toda dor, tudo que está te paralisando, renuncia e toma posse das promessas e da palavra do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor trouxe para a sua vida. E creia, você é um amado, uma amada. Nós somos escolhidos por Deus. Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. Então hoje, nesse tempo de quaresma, abra o seu coração. Reconcilia com Deus. Volta para a igreja. Porque o Senhor te espera de braços abertos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio, Senhor, que nós estamos reunidos em Seu nome. Eu creio, Senhor, que não é por acaso que essa palavra hoje está sendo pregada. E eu creio que pelo poder do Espírito Santo, essa palavra está sendo direcionada a muitos corações que hoje precisam ouvi-la. Então, Senhor, olha para esse irmão, olha para essa irmã, olha para esses seus filhos e filhas, Senhor, que por qualquer motivo perderam a fé, perderam a esperança, já não confiam mais na sua palavra como sendo uma palavra fiel e verdadeira, Senhor. E que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa estar tocando em cada coração. E eu creio, Senhor, que muitos serão chamados para voltar nesse tempo de quaresma. Pessoas, Senhor, que há muito tempo não participam da Eucaristia e que o Senhor está chamando para voltar para o Senhor. Pessoas que te serviam, que hoje estão afastadas, estão sendo chamadas para voltar para os seus braços, e que pelo poder dessa palavra, Senhor, muitos serão renovados, muitos serão restaurados, corações feridos serão curados, e a vida que vem do Senhor vai voltar, porque o seu Espírito Santo está soprando na vida de muitos. Eu creio, Senhor, por isso eu te louvo e te agradeço. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.